Parafraseando um grande amigo, reverendo Hugo, a quem eu peço que orem. Há poucos dias atrás, mataram o irmão dele a pauladas. Meu contemporâneo de seminário, abalou a família toda. E ele foi criado no Cruzeiro, está na Bahia. E a família até hoje, claro, óbvio, não consegue entender o por qual motivo espancaram seu irmão e o mataram. Eu quero meditar nesta noite. Onde está a sua confiança e esperança? Versículo 3 até o versículo 10. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor seu Deus. Fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade. Faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre, o teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. Presbítero Leci, por favor, ore ao nosso Deus, oração de iluminação, neste momento em que vamos meditar na palavra do Senhor, esse tema, onde está sua esperança, sua confiança? Nosso Deus, nosso Pai, essa palavra são a Deus que sempre nos ensina, nos corrige, chama a nossa atenção. Pedimos a Deus que não venha nos variar a Deus em nossa mente, para receber esse Deus da sua vontade. E ao nosso pastor, Senhor Deus, que nos esteja falando sem dificuldade alguma, falando bem claro, Senhor Deus, Pai Deus, abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós vivemos dias maus. E muitas vezes somos abalados por diversas situações que podem nos levar ao desespero. A nossa confiança, a nossa esperança, se ela não estiver no objeto correto, podemos entrar em pânico, em parafuso, podemos nos desesperar a ponto de fazermos coisas que causam até a nós, ou aos nossos familiares, ou à sociedade, tristeza. Aos nossos familiares, tristeza. Porque quando estamos apegados às coisas e perdemos essas coisas, causa-nos apenas o desespero. Onde nos apegar? Quando vem a morte no familiar,
quando vem a crise econômica, quando vem o desemprego, se a nossa esperança, se a nossa confiança não estiver no objeto correto, provavelmente, irmãos, nós vamos sofrer muito. Muitos tiram a própria vida num momento de desespero, porque não tem esperança, não tem confiança. Quando perde aquilo em que ele está apegado, e muitas vezes nos apegamos às coisas materiais. E quando a perdemos, que sentido tem a vida? O homem, ele busca alguém em que possa ancorar sua confiança. A própria história, ela nos revela, nos fala a respeito de líderes, grandes líderes, em que o homem depositou sua confiança, governantes que marcaram história e que foram considerados pais de nações. Quem não se lembra de Martin Luther King? Poderia citar inúmeros, marcaram história. Homens que deram esperança ao povo, em um contexto de preconceitos, no contexto de exceção. Mas nenhum desses homens foram confiáveis 100%, eles falharam. São seres humanos, falíveis. Nenhum ser humano, por mais que nos amem, por mais que tenhamos a segurança fragilizada hoje, sim, mas nós não podemos confiar na segurança 24 horas por dia. Assim como meu amigo Hugo sofre, ele chora a morte do seu irmão, morto a pauladas aqui no Rio. E se a esperança dele não está no objeto, na confiança dele não estiver no objeto correto, nós podemos chegar ao ponto de ir à loucura. Os homens são falíveis. Eu quero pensar com você nesta noite. Eu quero fazer um convite através desse texto, para que nós possamos depositar nossa confiança e esperança em Deus, e não nas coisas, e não nenhum poder humano, por mais que Deus constitua essas autoridades, esses poderes humanos, para amenizar, para frear a injustiça em que somos acometidos. Mas eles são falíveis. Mas o nosso Deus jamais falha. Ele cumpre as suas promessas. Ele nos protege, Ele nos guarda. 24 horas por dia. Ele é um Deus que não dorme. Eu quero pensar com você, onde está a sua confiança e esperança? E destacar aqui 3 motivos para que possamos confiar em Deus, e não nas coisas, e não nos homens. Quando olhamos para o versículo 3 desse texto: não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Irmãos queridos, o versículo 3 do texto nos mostra a inutilidade do homem no que se refere à salvação. Algo eterno, algo que nos proporciona vislumbrar a glória que está por vir, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá morte, onde não haverá enfermidade. E só quem pode promover, proporcionar essa salvação é Deus. O homem não tem poder de salvar. Ele pode até ajudar,
Mas salvar é um atributo exclusivo de Deus. Só Deus salva, e salva de maneira perfeita. Só Deus pode salvar da doença. Só Deus pode salvar do perigo, dos inimigos espirituais que nos assolam e muitas vezes nos causam terror. Só Deus pode salvar a alma e salvar através de Cristo. Nesse mundo, nada pode nos proporcionar esperança e confiança que pode nos transportar a algo sublime, glorioso, eterno, que é a salvação. Somente Deus. Por isso devemos depositar a nossa confiança em Deus, e não nos homens, e não nas coisas. As coisas são efêmeras, passageiras. O homem é falível, mas Deus não falha em seu poder, em sua majestade, em sua misericórdia. Você precisa confiar em Deus, porque só nele há salvação. Atos 4, versículo 12. E em nenhum outro há salvação. Porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Não há maior presente, não há maior projeto de vida nesta vida em que possa compensar a salvação mediada por Cristo Jesus. A salvação de Deus mediada por Cristo Jesus. Por isso, irmãos, devemos confiar em Deus, pois só Ele salva. Só Ele salva. Mas em segundo lugar, versículo 4 e 5, nós devemos confiar em Deus e não nos homens, nas coisas. Versículo 4 e 5, sai o Espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurado aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus. Devemos confiar em Deus, porque só Ele é eterno. As coisas aqui, elas se corrompem. A ferrugem, a traça corrói. O dinheiro, ele acaba. O homem é falível. Mas Deus é eterno. Ele é eterno. Os versículos 4 e 5 nos mostram que os príncipes, os filhos dos homens, eles têm vida passageira. A nossa vida, ela é passageira. Mas quem tem a salvação em Cristo, tem a convicção, a certeza que há de ressuscitar com Cristo para viver eternamente com Ele. O homem, eles planejam, mas nada garante que eles vão concluir os seus planos. Nada os garante, pois no dia que morrem, perecem todos os seus desígnios. Nada pega Deus de surpresa, mas nós somos surpreendidos a todo momento com coisas que nos entristecem, que nos magoam, que nos ferem, quando nossa esperança não está em Cristo, quando a nossa confiança não está em Cristo. Deus é eterno. Tudo o que Ele planeja é cumprido e nada foge aos seus desígnios. Jó 42, versículo 2 disse: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O nosso Deus é eterno, não morre, não passa, não muda. Glórias sejam dadas ao poderoso e eterno nome do Senhor nosso Deus todo. Por isso, irmãos, a nossa confiança e nossa esperança deve estar em Deus, porque só Ele salva, porque só Ele é eterno. Mas olhando para o versículo 6 e 9 ao 9 do texto,
nos diz que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá pão aos que têm fome. O Senhor liberta os encarcerados, o Senhor abre os olhos aos cegos, o Senhor levanta os abatidos, o Senhor ama os justos, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. Nós devemos confiar em Deus e esperar em Deus, porque só Deus tem poder. Só Deus tem poder. Ele tem poder para sustentar o universo, porque Ele é o Criador, Ele é Senhor. Todas as coisas se submetem ao seu senhorio. Não há poder maior do que o nosso Deus. Nós somos guardados, amparados pelo poder do Espírito Santo. É esse poder que é dispensado a cada um dos filhos de Deus, que se submete ao seu senhorio. E é esse poder que nos guarda. Por isso devemos confiar em Deus, porque só Ele tem poder. Como está descrito no versículo 6 a 9. Ele nos mostra esse versículo, o poder de Deus e sua ação na história. Olha o poder de Deus, olha o poder dEle, olha a ação dEle. Para que entendamos que não há outro poder que pode nos proteger, nos guardar. Quando ele fala no versículo 6, ele revela o seu poderio, demonstrando o seu poder criando. Olha o que está no versículo 6. Ele demonstra o seu poder. Olha o que está no versículo 7, socorrendo os carentes. Ele demonstra o seu poder operando milagres. Olha o que está no versículo 8. Ele demonstra o seu poder amparando e livrando-nos dos nossos inimigos. Versículo 9. O salmista nos mostra que nós devemos confiar e esperar nesse Deus, porque só Deus tem poder. E aí ele mostra qual é esse poder agindo na história, de forma concreta, plena, cumprindo os propósitos dele para a vida do seu povo. E não há outro poder humano que possa contrapor esse poder. O poder de Deus. Deus frustra os orgulhosos, os poderosos e os corruptos. Deus frustra. Deus promove a causa dos fracos. Ele, porém, resiste ao orgulhoso e abusivo. Esse Deus em que devemos depositar a nossa confiança e esperança, Ele continua a operar de forma poderosa. Hoje, agora, não descreia no poder desse Deus. Se você está em Cristo, é esse poder que está sobre você, o poder de Deus, para operar na sua vida, para operar o extraordinário de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus na sua vida. Se creres, verás a glória de Deus. Esse poder é dispensado àqueles que depositam a sua esperança, a sua confiança em Deus. Aquela confiança em que nós corremos para o braço do Pai, certo? De que Ele não vai tirar os braços, e que Ele vai nos acolher, que Ele vai nos abraçar, que Ele vai enxugar as nossas lágrimas, e que Ele vai dispensar a nós o seu amor, a sua misericórdia, que é a causa de não sermos consumidos, e que se renova a cada manhã, porque fiel é Ele para com o seu povo. Podemos então depositar a nossa esperança e nossa confiança nesse Deus, porque Ele salva aqueles que se achegam a Ele contritos e quebrantados de coração. E somente esses conhecem o sentido de viver uma vida em abundância. Podemos confiar e esperar nesse Deus, porque só Ele é eterno.
Podemos confiar e esperar nesse Deus, porque só Ele tem poder. E Ele revela o seu poderio agindo na história. Agindo na história. Mas eu quero concluir no versículo 10. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia. O Salmo termina com o versículo 10. Dizendo que o Senhor reina. O Deus que salva. O Deus que é eterno. O Deus que tem poder, Ele reina. Ele sobrepõe a todos. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu quero convidar você nesta noite, estar com a sua confiança abalada, e quem sabe, vivendo um momento de desconfiança, desesperança. Quem sabe pensando em abandonar o caminho. Eu quero te convidar nesta noite a orar e pedir a Deus, o Deus que se revela aqui na sua palavra, com poder, com graça, com misericórdia, o Deus eterno, o Deus que salva. Eu quero convidar você a orar e pedir a Ele que aumente a sua confiança nele. E você deposite a sua confiança e esperança nesse Deus. Que você coloque em suas mãos o seu problema, o seu dilema, nas mãos desse Deus que é um Deus que pode todas as coisas, é o Todo-Poderoso, e é o seu Deus. Como diz Filipenses 4, 6, 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Vamos orar para que você e eu possamos depositar nossa esperança e confiança, não em homens, não nas coisas. Homens que falham são falíveis, coisas que são efêmeras e passageiras, mas depositar a nossa confiança e esperança no Deus Todo-Poderoso, esse Deus que salva, esse Deus que, através do seu amor na morte vicária na cruz do seu Filho, Ele quer remir, Ele quer lavar, Ele quer purificar pecadores que se acheguem a Ele contritos e quebrantados, reconhecendo-o como Senhor e Salvador, para que possam ter a convicção, a certeza que ao partir estarão com Ele na glória eternamente. Depositar sua confiança nesse Deus que é eterno. Depositar sua confiança e esperança nesse Deus que tem poder para agir na história em favor do seu povo.